Já está na linha, né? Então nós vamos aqui na vista com Maciel de Aguiar e a gente dá aquela lembrada, né? Toda especial, que tentamos falar com ele, inclusive, antes do Natal, mas não foi possível. Maciel de Aguiar é capixaba, nascido aqui em Conceição da Barra, nas barrancas do Cricaré, como ele costuma dizer. Desenvolveu grandes projetos culturais em São Mateus, onde foi também vereador, também exerceu o cargo de secretário estadual da Cultura no governo Vitor Buarque, né, no estado, e está conosco agora para participar com a gente. O nome dele foi encaminhado ao PEN Internacional, sediado em Londres, na Inglaterra, para ser referendado na Academia Sueca, em Estocolmo, né, na Suécia, como uma indicação do PEN do Brasil ao Prêmio Nobel de Literatura, a mais importante condecoração mundial que a prestigiada honraria acadêmica oferece ao vencedor também a quantia de $1 milhão, o equivalente a cerca de 5 milhões de reais. Vamos então conversar com Maciel de Aguiar, que está na linha aqui conosco para esse bate-papo. Bom dia, Maciel. Bom dia, um prazer falar com você e seus ouvintes. Ok, Maciel, o Toninho de Deus precisou sair, estava aqui com um ambientalista, e hoje é dia de plantio aqui na comunidade Nova Conquista, uma ação importante do movimento Plantio Brasil, também com a ação, né, Plantando com o Planeta, uma ação importante, e o Toninho está participando. Mas eu gostaria que até antes da nossa entrevista lembrar, né, que você tem 143 livros publicados em 55 anos de literatura, e dentre eles The King of Football, traduzido para 10 idiomas, disponibilizado na plataforma digital Amazon Kindle Books, para mais de 150 países, além de Niemeyer, o gênio da arquitetura, e outros sucessos literários, como Roberto Carlos, As Canções que Você Fez para Mim, e Ayrton Senna, o herói do Brasil. E também a gente lembra aqui sobre as suas pesquisas de campo, né, com base na oralidade, iniciadas na década de 1960, quando foi pioneiro no Brasil a entrevistar muitos que enfrentaram a escravidão para escrever a série História dos Quilombolas. 40 livros resgatando vários heróis esquecidos pela história oficial e oferecendo uma melhor compreensão da participação do povo negro na formação da sociedade nacional. E claro, temos que fazer também aqui menção aos registros importantes da história contemporânea, escritos nas décadas de 1970 e 1980, quando você vivia na semiclandestinidade, nas pensões da Lapa, do Catete, Gamboa, no Rio, e escrevia sobre o cotidiano das lutas de sua geração que enfrentava o regime militar, publicando 80 livros impressos em mimeógrafo e mais tarde condensados nos 4 volumes de Os Anos de Chumbo. Maciel, gente, é o único escritor capixaba indicado ao Prêmio Nobel de Literatura e se junta a Jorge Amado, Érico Veríssimo, Lígia Fagundes Telles, dentre outros. Por isso é importante essa nossa entrevista, a participação nesse espaço aqui com Maciel de Aguiar. Maciel, fale um pouco sobre a sua carreira de escritor, como você começou esse interesse pela escrita, pela leitura, até chegar nessa condição atual. Bem, depois de tudo que você falou, eu quase não tenho mais nada para acrescentar, né? Você falou de coisas que eu já tinha até esquecido, né? Eu fico muito feliz pela pesquisa que você fez aí, falar dessas lutas todas do passado, né? E as lutas contemporâneas também. Mas eu não sei definir precisamente o que me levou a ser a profissão que eu abracei, embora pudesse ser alguma coisa mais útil, né, para a sociedade, ser um médico, um engenheiro, um advogado, mas o que me pareceu de mais emocionante, mais cativante foi a arte de escrever, que é um processo muito solitário, né? O escritor não escreve em equipe, nem pode ter no seu labor muita
muita participação externa, né? Muita zoada, muito barulho, muita coisa. Então é basicamente um lobo solitário, né? É uma função que depende exclusivamente de memória e concentração, né? Consequentemente, essa é uma atividade que eu passei e estou passando dos 70 anos com a mesma disposição dos meus primeiros 20 anos. Então é sempre gratificante para o escritor ser entrevistado, porque escritor não é cantor, não é jogador de futebol, né? Não é, como é que é, essas profissões modernosas que existe aí, influência, né? Como é que chama? Isso daí, os influencers, as celebridades, né? Mas esses outros jovens aí que são muito populares, né? E chamam de DJ, não é isso? É verdade. Mas esses dias mesmo vi uma entrevista de um que ganha R$1 milhão por mês. Aí eu falei assim, então tá ganhando mais do que Pelé no auge. Acho que é o Alok, né? Realmente. Produzir música da pior qualidade, né? A música da pior qualidade. Aí eu acho que tem essas. Todos têm seus valores, mas há também uma inversão enorme de valores, né? Hoje os grandes talentos, eles são quase que relegados ao esquecimento. Eu comecei a achar que eu deveria transformar aquelas histórias em livros, né? E fui até 1970. Depois teve um hiato, eu fui para o Rio de Janeiro, né? Me envolvi nas lutas contra o regime militar, escrevi outros livros, sobretudo, como você já falou aí, no livro impresso em mimeógrafo, né? Na semiclandestinidade. Nossa geração teve a morte lambendo os calcanhares, né? 24 horas por dia, né? Muitos foram presos para averiguação, outros foram torturados, mortos sob torturas, e muitos ainda, os corpos, não tiveram direito à sepultura, né? Nem as famílias aonde estão os ossos desses jovens, tudo na minha idade, né? Quando eu fui para o Rio, 18 anos, 20 anos, 22, até os 30 e poucos anos. Daqui de São Mateus, inclusive, tinha o Vitorino Alves Moitinho, filho do seu Isaú, que tinha uma pensão próximo ali à casa paroquial, atrás da igreja da Matriz Velha de São Mateus, naquela ruazinha tinha a pensão Bahia. Seu Isaú e dona Julinda tinham uma pensão, e ele era o filho que foi para o Rio e nunca mais voltou e foi assassinado pelo Exército no Rio de Janeiro. Foi meu colega, meu amigo, meu companheiro lá de lutas, né, contra o regime militar. Então esse período em que eu vi São Mateus, a minha infância e juventude, foi basicamente voltado para a pesquisa com base na oralidade dessas histórias que hoje servem para muitas famílias até conhecer os seus antepassados, né? Muitos negros de São Mateus acabam hoje usando esses livros para conhecer as histórias dos seus avós, bisavós, né? Muitas vezes os pais nem sabiam daquelas histórias, né? Eu fico muito feliz que, de certa forma, isso é muito gratificante, né? Porque escrever sobre personagens conhecidos, né? E eu escrevi sobre Pelé, escrevi sobre Roberto Carlos, escrevi sobre Ayrton Senna, Oscar Niemeyer, Rubem Fraga. Escrever sobre personagens conhecidos é muito fácil, né? Muitas informações fartas. Agora, escrever 40 livros sobre negros
desconhecido até das suas próprias famílias, né? Negros que viviam, até as entrevistas que eu fazia, viviam nos grotões, nos córregos, abandonados de todos os seus familiares, então eu ia para lá para ouvir as suas histórias, né? Então, isso foi muito gratificante depois, né, de ver esses livros publicados, né, de ver que isso presta hoje um relevante serviço até mesmo para as pessoas que buscam as cotas para entrar nas universidades, conhecer as histórias dos seus antepassados, né. Eu só lamento que o museu que dava continuidade a essa história, o museu está fechado, né, porque infelizmente nossos governantes não têm responsabilidade com a história, com a cultura, né, muito menos com a história dos negros, né. Então, museu temos que fechar. África Brasil, né, que você disse? Lá em São Mateus. Tanto o África Brasil quanto o Museu Imperial, todos dois estão fechados já há 8 anos, né, no Porto de São Mateus, alguns depedrados, né, saqueados e tal, mas faz parte do estado em que a gente vive, né, com muita fantasia, muitas mentiras, muita dissimulação e nada do ponto de vista objetivo e correto para entender melhor o papel da sociedade, né? Marcelo, também conosco aqui no estúdio estão o vereador Uerques Boa, o Erquinho, e também o jornalista Wilson Oliveira. Pois não, seu Wilson, fazer uma pergunta para o Maciel de Aguiar, né? O senhor também que é um defensor da cultura negra, sempre faz referências aqui nas nossas entrevistas, né, sobre a cultura e isso que o Maciel de Aguiar falou, apesar da existência da lei, não é feito o ensino, né, nas escolas de forma regular, especialmente no ensino fundamental, em praticamente nenhum município do Brasil. Fique à vontade, senhor. Na verdade, a minha intervenção é apenas de elogio ao escultor Maciel, porque eu tive o privilégio de ler alguns dos seus livros e conhecer alguns dos personagens que ele entrevistou, né? Foi ali que eu conheci um pouco da Batalha do Cricaré, que eu aprendi um pouquinho sobre Negro Rogério, Benedito Meia Légua, Zacim Bagaba. Infelizmente, e por um lado felizmente, né, alguém se lembrou dele como escritor aí para indicá-lo a um prêmio internacional de cultura, né? Infelizmente a cultura no nosso país ela não é vista, como ele mesmo acabou de dizer, não é vista com bons olhos pelos nossos gestores. Haja visto que há anos atrás foi editada uma lei que estabelecia uma certa obrigatoriedade de que nos currículos escolares, nas escolas municipais, no ensino fundamental, tivesse alguma coisa sobre a cultura negra, e isso nunca foi respeitado. Nós temos aí um dia 20 de novembro que é dedicado à consciência negra, né? A participação dos negros na nossa história, que ela permeia a nossa história desde o começo, desde lá atrás, desde o período da escravatura, e que agora, a partir deste ano, se transforma num feriado nacional. E aí a gente fica imaginando se uma lei que estabelecia que o ensino cultura negra nas escolas municipais não é respeitado, imagina o dia da consciência negra. Será que vão respeitar? E o que irão fazer, será? Então, na verdade, a minha intervenção é apenas para parabenizar o escritor Maciel de Aguiar pelo, finalmente, alguém reconheceu a importância dele, do que o trabalho que ele desenvolveu nessas pesquisas todas sobre a história do negro do nosso país. Parabéns, escritor Maciel de Aguiar. Muito obrigado, muito obrigado.
Ok, e Marcel, falando um pouquinho a respeito do interesse, igual você disse aí, pelas novas histórias, né? Como é que você, qual foi a iniciativa, ou qual foi assim o motivo de começar também a registrar o trabalho, a história desses expoentes brasileiros, como Pelé, próprio Oscar Niemeyer, como você disse, o Ayrton Senna, também o Roberto Carlos, Rubem Braga? Como é que surgiu aí a ideia de você fazer esses livros com esses expoentes nacionais? Olha, explicar, eu não tenho como, né? Eu não sei como, mas eu acho que o criador, que quando eu nasci, botou assim a pontinha do dedo sobre a minha cabeça, falou assim: ó, você vai sofrer muito, vai ser muito incompreendido, vai ter muitas dificuldades, mas eu vou colocar duas coisas para você fazer. Documentar a história dos desconhecidos e, em contrapartida, em compensação, vou colocar alguns conhecidos para você sobreviver, escrever também sobre eles e sobreviver, porque somente escrever sobre os desconhecidos você não conseguir sobreviver, né? Então eu acho que só por uma benevolência do Criador para me permitir escrever sobre tantas pessoas que nem as famílias conheciam, né? E depois eu ser convidado por Pelé, convidado por Ayrton Senna, né? Escrever o livro de Roberto Carlos, ser convidado por Oscar Niemeyer para escrever o livro sobre ele, somente a compreensão de uma benevolência do destino, né? Uma generosidade, uma compensação pelos 30, 40 anos que eu levei documentando a história dos negros, esquecido até por suas famílias, né? Então, escrever sobre os grandes personagens, eu tive assim o privilégio, posso me considerar assim, de ser o único escritor brasileiro que escreveu sobre os 4 maiores personagens da história do Brasil, não a história contemporânea, mas toda a história do Brasil, né? Que é Pelé, Roberto Carlos, Ayrton Senna e Oscar Niemeyer. Nenhum outro escritor teve o privilégio, pouquíssimos tiveram o privilégio de escrever sobre inclusive com muitas dificuldades, né? Porque até mesmo o Roberto Carlos não permitiu que escrevessem o livro dele da forma em que foi escrito, né? E eu não, eu tive esse privilégio e recentemente Roberto Carlos me chamou para o lançamento dos livros, que é Roberto Carlos, as canções que você fez para mim, no show dele, né? Tivemos a produção dele durante o show, montou a banca com os livros, eu autografei os livros, tudo a convite dele, sobretudo aqui em Vitória, quando ele veio fazer o show, né? Eu estive com ele ficou muito feliz, concordou muito. Então eu tive esse privilégio, né, de também escrever sobre Pelé, né, e ele pedir para eu escrever um livro em 2006. Esse livro foi traduzido já em 10 idiomas, como você acabou de falar, mas a primeira edição foi em alemão, para uma exposição que ia ter no... A primeira em alemão? Foi lançado em alemão. Foi uma exposição em Berlim, uma exposição antes da Copa do Mundo de Berlim, da Copa do Mundo da Alemanha, em Berlim, no metrô de Berlim, teve uma exposição sobre Pelé e teve esse lançamento do livro. Depois outros países também fizeram, o livro está em 10 idiomas, né? Talvez o livro mais conhecido do mundo, né? Então eu tive assim esse privilégio, algumas compreensões a respeito dos fatos, talvez uma compensação, né? Por você passar
várias décadas, aí, pelo menos uns 30 anos, pesquisando sobre quilombolas, quando não era moda se falar que era quilombola, hein? E era aquele menino com 10, 13 anos, andando atrás dos preto velho para ouvir as suas histórias, né? E me dedicar a isso, dedicar a minha juventude a isso. E depois a compensação foi ser escolhido por esses grandes nomes da cultura brasileira para escrever os seus livros, né? Talvez essa pergunta você tem que fazer ao Criador, né? Com certeza você conversa com ele, né? E faça essa pergunta a ele. Como é que você permitiu que apenas um escritor brasileiro escrevesse sobre tantos negros desconhecidos e escrevesse também sobre os brasileiros mais conhecidos da história? Mas essa é uma pergunta que você poderia fazer ao Criador. E a gente já tem mais ou menos a resposta, né? Justiça, né? Porque realmente Deus é justiça, então a gente vê que foi feita a justiça aí e te agraciando, né, com esses dons, tanto para aqueles esquecidos, quanto também para os conhecidos, os famosos. Mas e aí veio... Se você observar, eu ando sempre aí pela cidade, né, pela periferia, vejo sempre um negro e pergunto, um negro jovem, ou já assim com uns 40 anos, 30, e até jovem com 15 anos, aí eu pergunto quem foi o seu avô, seu bisavô. Ele não sabe, não tem memória, né? Aí quem foi seu pai? Aí falo pai. Aí sabe quem foi seu avô? Não, me lembro. Aí eu vou contar a história dele. Ontem mesmo aconteceu com um. Perguntei, ele tinha mais ou menos uns 20 anos, era até uma moça, eu perguntei, que trabalhava no negócio da dengue, né? Uma negra. Isso em qual município, Maciel? Daqui de São Mateus. Em São Mateus. Né? Eu perguntei quem era a mãe dela, ela falou, aí não sabia a avó. Aí eu falei da avó, da bisavó e da tetravó dela. Então muitas vezes é assim, qualquer negro, estou dizendo de São Mateus e Conceição da Barra, qualquer negro que você conhecer, que seja originário daqui, né? Eu conheço os antepassados, sei quem foram, qualquer negro, qualquer família negra. Conversou com o Maciel, em poucos instantes saiu o DNA histórico da pessoa, né? O DNA eu sei que foram os antepassados, né? Então isso para mim é uma alegria muito grande, porque muitas vezes as pessoas dizem, Maciel foi indicado ao maior prêmio literário do mundo, né? O prêmio Nobel só a indicação já é uma satisfação enorme, que eu sou o único brasileiro atualmente indicado ao prêmio Nobel de literatura, né? Porque nós temos grandes escritores, talentosos escritores, mas eu acho que é um conjunto, essa indicação é decorrência desse conjunto de coisas, né? De dedicação, né? Aos anos que eu passei pesquisando a história dos negros, aos anos em que eu levei escrevendo sobre a resistência à ditadura militar, né? E sobretudo esses grandes personagens da história do Brasil que me deram o prazer porque Pelé tinha o mundo inteiro à disposição dele para escrever um livro. Os escritores do mundo, da França, da Alemanha, da Itália, da Espanha, de Portugal, tinha tudo à disposição dele. Ele ligou para mim, eu estava em Salvador, fui lançar um livro na Fundação Casa de Jorge Amado. Ele me ligou e falou assim, eu quero você escrever o meu livro. Aí eu falei, tudo bem, mas eu estou em Salvador. Não, você vem para São Paulo, pagou passagem, eu fui para São Paulo. Olha que eu tinha ido para Salvador de ônibus, hein? E você conhecia pessoalmente o Pelé? Tinha assim uma certa... Não conhecia, não tinha relação nenhuma. A coisa única que eu sabia
do Pelé, que era um grande jogador e torcia para o Vasco. Depois ele me confessou que era vascaíno desde a infância. Eu acabei escrevendo isso no livro, contando o amor dele pelo Vasco da Gama, embora ele tinha muito sentimento pelo Santos, mas ele torcia pelo Vasco, uma série de circunstâncias, que o Vasco foi o primeiro clube a admitir negros na história do futebol, né? E por isso ficou 6 anos, Flamengo, Fluminense, Botafogo afastaram o Vasco do campeonato carioca durante 6 anos, porque o Vasco tinha negro. E esses clubes eram os clubes das elites, né? Flamengo era da elite, Fluminense da elite, Botafogo da elite. Nenhum desses tinha um negro. Inclusive, o Fluminense mandava os seus torcedores passar pó de arroz no corpo para parecerem brancos. Você sabia que o Fluminense era conhecido como pó de arroz por causa disso? Ah, então essa é a origem do pó de arroz, né? O torcedor negro não podia ir, se gostasse do Fluminense, podia ir para a torcida do Fluminense. Tinha que passar pó de arroz para parecer branco. E o Flamengo também era o time da elite, não era time de negros. Agora que virou, né? Um time muito popular. Então até o Botafogo, o alvinegro, então não tinha nada de negro. Era tudo da elite. O único time que era de negros e time popular era o Vasco, né? E Pelé disse para mim, contou, olha, eu gosto do Vasco, pela história do Vasco. O Vasco foi o primeiro clube a admitir negros. Eu coloquei isso no livro, né? Então, de certa forma, tinha o mundo inteiro à sua disposição. O mundo. Qual era o grande escritor, o maior escritor no mundo que não queria escrever um livro a convite do Pelé? Todos os grandes escritores, né? Verdade. Então ele ligou para mim e eu fui para São Paulo. Como eu disse anteriormente, tinha ido muitas dificuldades, né? As coisas não eram fáceis, né? Fui para Salvador, fui até num ônibus para Salvador, né? Saí de São Mateus no ônibus da São Geraldo. É uma viagem terrível, da São Geraldo para Salvador, amigo. Não é para qualquer um não, tá? Aí fui para Salvador lançar o livro, aí o Pelé me ligou, pagou a passagem de avião, fui para São Paulo, fiquei com ele lá. Aí perguntaram a ele, Pelé, mas você tem um mundo inteiro a seus pés, sua disposição, por que você escolhe a mim? Eu sou um escritor lá de desconhecido que escreve sobre negros, rapaz, lá de São Mateus, no Espírito Santo, tem um museu lá, o África Brasil, luto com dificuldade. Sabe o que ele me falou? Me respondeu? Não, eu não posso te contar porque a pessoa não me autorizou, mas eu vou perguntar à pessoa se ela me autoriza eu contar porque ele escolhi. Aí passaram uns 2 dias, né? Eu continuei lá trabalhando, vendo como é que a gente fazia porque nós tínhamos 6 meses para preparar esse livro em alemão. Aí ele disponibilizou uma equipe para você? Como é que foi esse processo? Me disponibilizou informações, né? Sim. Informações, eu queria fazer um livro sobre Pelé com informações que poucas pessoas conheciam, né? Por isso que eu contei essa história do amor dele pelo Vasco da Gama, né? Então o livro do Pelé é basicamente um livro sobre acontecimento que poucos conheciam, inclusive um soco que ele deu no rosto de um argentino num jogo Santos contra o Internacional de Milão, em Nova York, antes dele ir para o Cosmo. Esse argentino era um zagueiro argentino que ficou chamando Pelé de macaco o tempo todo, macaco, ladrão, escravo. Eles aprendiam esse xingamento em português para xingar Pelé, mas Pelé não. E fazer provocação dentro de campo, né? Provocação. Aí ele ficou, mas esse dia, segundo Pelé me contou, ele ficou assim muito angustiado, que o cara encostou perto dele e começava a xingá-lo. Ele falou assim, olha, eu vou dar um soco nesse cara. Aí avisou para Mengalva, falou, olha, faz uma falta aí que na hora que fizer uma aglomeração eu vou dar um soco nele. Aí houve uma falta,
mais ou menos no meio de campo. Aí houve aquela aglomeração, né, e tal, cria uma confusão. Aí esse zagueiro argentino veio, ele deu um soco espetacular no rosto do argentino e tinha um fotógrafo. O fotógrafo estava assim ao lado, né, na lateral, fez a foto. Aí o juiz não expulsou Pelé, o juiz viu aquele soco e não expulsou, que eu vou explicar depois, a desculpa que eu encontrei para o juiz não expulsar, né? O juiz disse que era um soco divino, não vou expulsar, eu botei isso no texto. O juiz não me falou isso, né? Mas eu botei no texto a compreensão do juiz. Não vou expulsar que é um soco divino. Mas por que um soco divino? Porque era um negro com 17, que foi rei aos 17 anos. Imagina. Mas o juiz estava percebendo também essas provocações ao longo do jogo? Devia estar, né? Percebeu. Um jovem negro que foi rei, mas não é rei porque o pai era rei, o avô era rei, não. O avô, bisavô eram escravos, 300 anos de escravidão num país cruel, perverso, preconceituoso, discriminatório igual o Brasil, né? Com a elite endinheirada que só pensa em riqueza e nunca entendeu a enorme contribuição que o negro deu para a cultura, né, para a comida. Você vê que os endinheirados adoram a feijoada, não adoram a feijoada? Verdade. Mas não sabe que a feijoada era o que sobrava das comidas nobres dos porcos, né, dos animais, e deixava lá na senzala, e os negros foram lá, colocaram feijão, botaram o tempero e criaram a feijoada, né? Então, um país extremamente discriminador, né, preconceituoso, que continua até hoje, né? Só que hoje tem muita divulgação, né? Hoje qualquer coisa é divulgado aí e tal, mas naquela época não tinha. Então Pelé deu um soco nele, o fotógrafo fez a foto, Pelé falou assim, ó, o fotógrafo fez a foto, foram atrás do fotógrafo, compraram um negativo, antigamente era um negativo da Kodak, era rebobinado, né, um tubozinho. Aí no outro dia, em Nova York, no outro dia Pelé foi numa loja lá, departamento, fez aqueles postais, né, pegou aquela foto, jogou, rasgou as outras todas, pegou aquela foto, botou num quadrozinho que ele comprou e botou num apartamento em Nova York, e até nessa época ele morava na Xuxa, né? Então, aí foi um amigo jornalista, amigo em comum, amigo meu e amigo dele, foi visitá-lo em Nova York quando ele já estava jogando pelo Cosmo. Aí viu aquela foto, Pelé dando um soco, falou, Pelé, o que é isso, rapaz? O que foi? E Pelé explicou a história, rapaz, esse argentino me xingou o tempo todo, rapaz, eu fui obrigado a dar um soco nele, porque ele me chamava de escravo o tempo todo. Aí eu falei assim, em honra dos meus antepassados, eu vou dar um soco nesse cara. Aí deu um soco e contou essa história para esse amigo. Aí quando Pelé foi na cozinha ou no banheiro, se ausentou da sala, esse amigo foi lá, pegou a maquininha e fez a foto da foto. Aí trouxe para o Brasil, me chamou e falou assim, Marcelo, você que é especialista em escravidão e negro, nessas lutas dos negros, pela dignidade dos negros, para recuperar a memória dos negros e tal, conta essa história aí. Aí eu falei assim, mas como é que eu posso contar, mas como é que eu vou justificar que eu entrei no apartamento dele e fiz essa foto? Mas isso foi na época que você estava fazendo o livro, ou você recebeu essa foto antes? Não, fazendo nada, isso aí uns 6 anos antes, né? Muito bem. Aí ele me deu, isso aí vai... Que curiosidade essa daí. Isso aí vai dar problema, porque Pelé vai querer saber como, se ele guardou essa foto, só existe essa, está no apartamento dele em Nova York, ele vai entrar na justiça e saber como é que eu entrei no apartamento dele para fazer essa foto, né? É verdade. Vai assumir, aí e ficou, né? Aí passaram aí uns
quando foi no Réveillon de 2006 para a Copa do Mundo da Alemanha, né? Onde ia ter a exposição, aí ele foi e enfiou a foto na minha bolsa, mas você vai ter que escrever isso. Rapaz, aí eu resolvi escrever O Soco Divino, né? E que conta a história de um jovem que vira rei aos 17 anos, né? Rei não é, como eu disse anteriormente, não é rei porque o pai, avô era rei, né? Era rei da paixão universal, paixão de todos os povos, né? Aquele menino fazendo aqueles gols espetaculares na Copa do Mundo, né? Em 1958, e aí o argentino chamando ele de escravo, xingando todos os palavrões, e ele vira rei, e agora o cara ele dá um soco nesse agressor, nesse argentino, e o juiz que viu, fala, não vou expulsar Pelé não, porque isso é um soco divino. Aí eu escrevi esse texto, O Soco Divino. Aí mandei por fax para esse amigo, né? Esse amigo pegou o texto, ficou emocionado, aí falou para mim, falou assim, Marcelo, eu vou contar para Pelé que eu o traí. Eu fotografei a foto da foto e que você fez o texto. Eu falei, rapaz, você vai arrumar uma confusão. Aí não deu outra, ele chamou Pelé para um almoço e falou assim, eu lhe traí, Pelé. Mas como? Você me traiu com quem? Com Xuxa? Não é possível. Aí ele falou assim, não, eu fiz pior. Não tem uma foto lá no seu apartamento em Nova York, você dando soco no argentino que te chamava de macaco, de escravo e tal? Tem. Aquilo é um segredo, aquilo não é para ninguém saber. Pois é, eu fotografei aquela foto. Rapaz, Pelé ficou bravo com ele. Pelé ficou zangado, rapaz. Falou assim, não, mas não, você pode até romper a amizade comigo, mas leia o que é que... E cadê a foto? Não, a foto é com Maciel em São Mateus do Espírito Santo. Não sei quem é esse Maciel, nunca ouvi falar, não quero saber, não sei onde fica o Espírito Santo, nunca fui lá, mas ele já tinha vindo em Vitória uma vez, num jogo, em 1960. Né? Não sei quem é e tal, pegou para rasgar o texto. Aí o cara, não faça isso, Pelé, pode romper a amizade comigo, mas leia o que está escrito. Aí Pelé olhou para ele, tá bom, botou na bolsa e foi. Rapaz, uns 15 dias depois, Pelé liga para ele, quero saber quem é esse Maciel. Aí então veio dessa. Eu estava em Salvador, foi quando ele ligou. Aí o Aldemário falou assim, ele me ligou, eu atendi já, quase meia-noite, né, estava no hotel. Aí ele, tem um cara aqui querendo conversar, falar com você. Aí passou o telefone para Pelé. Pelé falou assim, é o Maciel de Aguiar? Ele falou assim, aqui é o Pelé, entende? Aí eu falei assim, Pelé? Que Pelé? Pelé, só tem um Pelé, sou eu, entende? Aí eu falei assim, olha, deixa eu falar com o Aldemário aí. Passa o telefone para ele. Eu falei assim, Aldemário, que sacanagem é essa? Quase meia-noite, você me acordar para botar um cara para imitar Pelé, para dizer que é Pelé, rapaz? Não, Marcelo, Pelé, Edson Aranha do Nascimento é o Pelé, rapaz. Ele ficou encantado com o negócio que você escreveu. Eu contei para ele que eu traí e ele quer que você venha aqui para São Paulo para escrever o livro dele. Foi por isso que eu fui para lá, para escrever, por causa desse texto, O Soco Divino. Mas só, amigo, que eu pergunto para Pelé por que escolheu a mim. Ele não queria contar. Aí foi quando ele disse, eu vou consultar a pessoa que me mandou procurar você. Aí no outro dia foi almoçar e ele falou assim, a pessoa é minha mãe. É sua mãe? Mas como que sua mãe mandou? Eu nunca ouvi falar de sua mãe, não sei nem quem é. Dona Celeste, Marcelo. Dona Celeste, eu agradeço muito a Dona Celeste, mas por que a Dona Celeste pediu que você me procurasse? Aí ele vira para mim, amigo, você está sentado ou está em pé? Estou sentado. Aí ele falou assim, minha mãe é espírita, ela sonhou com uns preto velho dizendo que você que tinha que escrever o meu livro.
Sabia, amigo? E foi isso. Reservando isso aqui para você, para seus ouvintes, nunca falei isso em público, né? Ela havia sonhado, né? Os tais preto velho que eu vivi escrevendo os livros, né? Que depois reclamei, eu passei 30 anos da minha vida escrevendo sobre vocês, hoje não tem, nem as escolas botam os livros, nem as professoras negras que deveriam defender isso, nem o Ministério Público, esse Ministério Público, muito menos, né? Ele só se interessa pelas coisas que é financeira, né? Que é dinheiro, improbidade, essas coisas aí que para dar ibope, né? O Ministério Público se interessa. Fora disso não se interessa. Nem também por essas coisas ultimamente o Ministério Público não está se interessando não, porque tem inúmeros corruptos por aí e o Ministério Público está fazendo vistas grossas. Hoje nem isso o Ministério Público se interessa. Você é prova disso. Verdade, tem uma seletividade. Aí, amigo, eu perguntei para ele, eu falei, pois é, a minha mãe é espírita e ela que sugeriu. Aí eu fui procurar o texto que o Demário me enfiou na minha bolsa. Aí eu vi que era seu nome, estava lá escrito seu nome, era um fax, estava escrito seu nome. Eu falei assim, então é o mesmo. Aí liguei para o Demário, né? O Demário ligou para você e aí ele contou a história, né? Conclusão, eu acho que no plano imaterial, os negros excluídos, né? Que me disseram que um dia eu iria escrever sobre alguém conhecido para poder recompensar. Eu acho que fizeram contato com a mãe e a mãe pediu a Pelé que eu escrevesse o livro. Acho que só pode ser isso. Isso tudo, demorei tanto tempo para responder a sua pergunta. Você perguntou por que é que eu escrevi os livros sobre as pessoas famosas. E o Pelé então abriu a série dessas pessoas famosas? Foi o primeiro? Foi. Pelé foi. Embora muito bem. Roberto Carlos, eu comecei a escrever o livro de Roberto Carlos, porque muitas vezes as pessoas falam, um livro sobre Roberto Carlos. O meu livro, Roberto Carlos, as canções que você fez para mim, não é um livro sobre Roberto Carlos. É um livro sobre as canções que Roberto Carlos fez com Heraldo e que as pessoas acham que essas músicas foram feitas para elas. Para elas, de fato. Não sei se você já ouviu alguém dizer sobre alguma música, falar assim, essa é a música da minha vida. Sim. Então, quando é um casal, falar assim, essa é a nossa música. Você já ouviu isso? É verdade, não. Muitos programetes de rádio, né? Quadros com Roberto Carlos, exatamente refletindo isso. Segundo os médicos aí, os neurologistas, sobretudo, eles dizem que a música a única coisa que você não esquece é a música. E através da música você lembra de alguns acontecimentos. É verdade. Numa parte no cérebro que quando eles tocam a música você se lembra de um acontecimento, de um namoro, uma traição ou uma aventura. É possível se recordar uma época inteira, né? Poder recordar através da música. A música fica no seu subconsciente. Então eu comecei a escrever sobre as músicas de Roberto Carlos por causa de uma música de Roberto Carlos que marcou a vida de uma pessoa que era de Brasília e foi para Conceição da Barra. Então essa pessoa ia se casar, aí uma semana para o casamento encontrou a noiva dentro do carro se beijando com o ex-namorado. Aí deu um parafuso nessa pessoa, jogou os documentos fora, foi ser andarilho, foi atropelado, entrou em coma, não sabia o nome, não tinha documento, mas cantava a música sentado à beira do caminho. Você deve conhecer essa música, né? Aí cantava a música, aí no prontuário lá do hospital, estava lá, nome, sentado à beira do caminho. Aí aquilo foi para a imprensa, foi para o rádio, né? A família descobriu, aí foi lá no hospital, trouxe esse jovem para Conceição da Barra e eu o conheci em Conceição da Barra no verão de 1970. Aí, ali eu comecei a entender que a música
tinha essa propriedade de marcar a vida e os acontecimentos na vida da gente, né? Foi por isso que eu escrevi, Roberto Carlos, as canções que você fez para mim. E engraçado que eu fazia duas perguntas durante esses 50, que eu levei 50 anos para fazer o livro de Roberto Carlos. Foi de 69 a 2019. 50 anos. Porque eu perguntava para as pessoas, os famosos e desconhecidos, né? Motorista de táxi, dona de casa, estudante, empresário, prostitutas, taxistas, motorista de ônibus. Quantas pessoas ao todo, Marcelo? Você tem noção? Quantas pessoas ao todo, então, nessa... Eu entrevistei umas 500 pessoas em 50 anos. Aí, mas só que, por exemplo, Detalhes era a música de umas 80 pessoas. Eu tinha que escolher uma história só. Foi muito difícil, entendeu? Aí, Sentado à Beira do Caminho era essa, eu não vi mais outra. Aí foi assim. Ayrton Senna era 120, 150, 200 km por hora. Foi a música que ele cantou no cockpit do carro do Fórmula 1, quando ele recebeu a primeira bandeirada de vitória, a primeira vitória no Grande Prêmio do Estoril, em Portugal. Aí ele cantou essa música no cockpit do carro, ele contou essa história para mim, eu escrevi. Então, a música que exercia, quando eu resolvi escrever sobre as canções de Roberto Carlos na vida das pessoas, foi assim, eu fazia duas perguntas. Gosta de Roberto Carlos? Normalmente a pessoa dizia que sim. Aí eu fazia outra pergunta, só eram essas duas. Qual a música de Roberto Carlos que marcou a sua vida? Amigo. Muitas vezes era um motorista de táxi, que era uma viagem assim de 15 minutos, durava 3 horas. Não, eu quero tocar por causa dessa música. Aí ia fazendo essas perguntas. Uma vez eu trabalhava num jornal chamado Pasquim, no Rio de Janeiro, um jornal da época. Aí, em frente tinha um bar, eu conheci uma pessoa que, não, eu sou irmão de Roberto Carlos. Aí eu não acreditei muito. No outro dia eu vi Roberto Carlos entrando pelas portas dos fundos de um prédio em frente. Aí eu falei, esse cara deve ser realmente irmão. Aí, uns dias depois, encontrei-me com ele e falei assim, olha, você diz que é irmão de Roberto Carlos, então me leva para conhecer Dona Laura, que eu estou escrevendo um livro sobre as canções de Roberto Carlos, quero perguntar qual é a canção de Roberto Carlos que ela mais gosta. Me levou. Sabia que Lady Laura fez café para mim, conversamos umas 2 horas, mas ela acabou comigo. E qual a música preferida dela? Sabe por quê? Isso que eu perguntei. Isso que você está falando é que eu perguntei a ela. Dona Laura, depois de fazer bolo, a mãe de Roberto Carlos faz café para mim, fez bolo para mim, cozinhou batata doce, perguntou, eu conheço São Mateus, eu tenho uns primos que moram em São Mateus, pessoal Moreira, mora lá indo para Pinheiro, tem uma fazenda lá, eu conheço o seu Pedro Moreira, então são meus parentes e tal. Conversamos muito. Aí eu fui fazer essa pergunta que você fez agora. Dona Laura, qual a sua música preferida de Roberto Carlos? Ela acabou comigo, amigo. Acabou comigo. Não teve mais entrevista. Sabe o que ela respondeu? Todas. Todas. Aí eu não tinha mais nada para perguntar, já tinha comido bolo, comido a batata, tomado café e conversado, pai. Eu não tinha mais saída, pai, então agora eu vou embora, né? Aí, depois eu coloquei na história de Dona Laura a Lady Laura, né? Ela não falou que era Lady Laura, mas eu escolhi a Lady Laura para que somente ela podia dar essa música como referência, né? Aí quando fomos sair pelas portas dos fundos, quando ela botou a mão na maçaneta da porta e abriu, sabe quem está entrando? O próprio Roberto Carlos. Roberto Carlos, todo parafernália,
vestido a roupa dele de aquelas calças boca larga, o cabelão, o cinto, a camisa aberta à altura do umbigo, medalhão pendurado, aquela cabeleira. Aí ela me apresentou a Roberto Carlos. Falou assim: Roberto, esse aqui é de São Mateus. Aí ele falou assim: não conheço São Mateus não. É depois de Linhares. Linhares eu já vi falar, em Colatina e tal. Já fiz show em Vitória, em Colatina e tal. Mas São Mateus não. Você fala: não, mas eu sou nascido em Conceição da Barra. Você sabe que ele sabia onde ficava Conceição da Barra, mas não sabia onde ficava São Mateus? Conceição da Barra eu já tive uma namorada que passava o verão em Conceição da Barra. Aí conversamos ali uns 10 minutinhos, aí Dona Laura fala para ele: ele está escrevendo um livro, rapaz. Quando ela fala para Roberto Carlos: ele está escrevendo um livro, Roberto Carlos deu uma travada. Porque ele tem alguns receios com o negócio de livro. Tinha, pelo menos, né? Não tem comigo. Aí ela falou: não, mas não se assuste não, porque ele está escrevendo o livro da influência das suas músicas na vida das pessoas. Aí ele ficou olhando assim para mim e falou assim: aí, bicho, é uma boa ideia, bicho. Aí a Dona Laura para ele assim, na minha frente: Roberto, sabe qual é? O que ele me perguntou? Qual era a música que eu mais gostava sua? Aí ele falou assim: mãe, o que você perguntou? O que você respondeu? Aí Dona Laura falou: eu disse que gostava de todas. Aí Roberto Carlos riu. Aí falou assim: pois é, bicho, mãe é mãe, né? Mãe é mãe. Aí nos despedimos. Você sabe que nunca mais falei com o Roberto Carlos? Tive várias oportunidades, mas nunca mais falei, nunca perturbei, mas ele sabia que eu estava fazendo o livro. Quando eu estava terminando o livro, né, e levei lá no apartamento dele para ele ver os originais, e depois agora no lançamento do livro, junto com ele lá no show e tal. Mas então eu tive esses privilégios, né? Então, eu acho que o Criador me deu esse privilégio de conhecer essas pessoas, de estar com essas pessoas todas. Nunca tive o menor problema nem com Pelé, nem com Roberto Carlos, nem com Ayrton Senna, nem com Oscar Niemeyer. Uma curiosidade: todos esses famosos, então, eles leram os originais antes da publicação ou nem todos? Não sei se o Roberto Carlos, mas eu entreguei os originais. Leu tudo, adorava, eu mandava para ele. Tem até um fato interessante que eu combinei com o Pelé, que o livro seria 10 capítulos, né? 10 histórias desconhecidas sobre Pelé, a paixão dele pelo Vasco, esse suco divino, depois porque que a rainha da Inglaterra estendeu a mão para ele. Você sabe que ninguém pode cumprimentar a rainha, né? Você não pode levar a mão para cumprimentar a rainha. Ela que, se quiser, ela leva a mão para lhe cumprimentar, né? Tem esse protocolo, né? Mas a rainha levou a mão para cumprimentar o Pelé, e o Pelé é o único Sir negro, que é a maior honraria do governo britânico, foi concedido a Pelé. É o único negro que ganhou o título de Sir, que é Cavaleiro do Império Britânico. Muito então, o Pelé, ele lia tudo. Ele estava nessa Copa do Mundo da Alemanha, quando estava fazendo os sorteios. Aí, depois terminou o sorteio, o repórter da Globo transmitindo ao vivo. Eu estava com dificuldade para concluir o livro, que faltava um capítulo, já tinha escrito 9, e combinando fariam 10 capítulos por causa da camisa 10 dele, né? Sim. Aí ele vira para o rapaz, o repórter pergunta: Pelé, atleta do século, ser mais conhecido do planeta, 1000 gols, campeão do mundo, o que você quer mais da vida? Aí ele pensou: papai, nunca ninguém, isso ao vivo, hein, na Globo, nunca ninguém me falou, mas agora me deu uma sugestão. Eu queria fazer 100 anos
jogando no Maracanã e fazendo um gol contra a Argentina, por causa de um argentino. Que é aquele da foto. Aí do eu sul. escrevi o último capítulo, aos 100 anos no Maracanã. Aí é uma ficção, esse aí é uma ficção, o último capítulo do livro do Pelé, é ele com 100 anos jogando no Maracanã. E com certeza ele se fosse vivo estaria com 92 anos, né? Ou 82 anos, daqui a 18 anos fará 100 anos, e com certeza, se ele não estiver jogando incorporado em um outro jovem, né? Na compreensão de que as pessoas se reencarnam, né? Em outras, se ele não tiver em outros jovens negros ou branco mesmo, quem sabe, ele por certeza, aonde ele estiver, estará imaginando que aos 100 anos ele está fazendo um de placa no Maracanã contra o tal argentino. E sem dúvida no livro vai ser também uma parte especial, um capítulo a ser lembrado também no centenário, né? Esse livro é isso. Então eu não sei se Roberto Carlos leu, né? Eu não tenho certeza, mas entreguei a ele os originais, né? Depois ele leu, claro, leu o livro depois de pronto, né? Ficou um belo livro. O livro pesa quase 3 quilos, ou mais de 3 quilos, né? É um livro para mesa, né? Oscar Niemeyer com certeza leu, e o Ayrton Senna não leu, não, porque quando Ayrton Senna morreu, e ano que vem, 1º de maio, nós vamos fazer quantos anos? Foi 91, né? 2001, 2011, 2021, 94, né? 94. 2004, eu encontrei-me com ele em 91. Aí 2004, 2014, 2024. Esse ano, portanto. Né? Agora, 1º de maio, são 30 anos da morte de Ayrton Senna, e ele não leu o livro. Mas ele sugeriu o título do livro, que seria um belo título, né? Superação, dedicação e gosto pela vitória. Ele escreveu num cartãozinho atrás, né? Depois de me contar as histórias da música de Roberto Carlos, que marcou a vida dele e tal, conversamos no aeroporto internacional de Guarulhos, em São Paulo, depois do Rio, a vitória extraordinária dele na Fórmula 1, ali em Interlagos, né, no domingo. Isso foi na quarta-feira que nós conversamos. Aí eu perguntei, mas para você autorizar o livro, você tem que assinar aqui. Aí ele assinou, escreveu o título do livro e ainda assinou, autoriza o livro, e assinou. Quer dizer, ele não leu, não teve oportunidade. Desses grandes nomes da cultura brasileira, o único que não leu, mas ele me revelou uma coisa que eu estremeci na morte dele, né? Eu estremeci. Ele revelou basicamente que ele morreria aos 200 km por hora. Sabia? E assim eu foi, perguntei para ele, eu já havia perguntado qual a canção de Roberto Carlos que havia marcado a vida dele, né? Aí ele falou 200 km por hora. Eu falei assim, não, essa música é 120, 150, 200 km por hora. Aí ele explicou que quando ele recebeu a bandeirada, ele cantou essa música. Você conhece essa música? Tem uma declamação, né, e tem a música. Aí eu fiz a segunda pergunta, né, que a coletiva de Roberto Carlos era em inglês, para repórter do mundo inteiro, sobretudo quando ele ganhava uma corrida. A coletiva de Roberto Carlos, não, do Ayrton Senna. Era em inglês, sobretudo quando ganhava uma corrida. E não dava para perguntar numa coletiva, gosto de Roberto Carlos, qual a música de Roberto Carlos? Não tem como. Então eu fui para a sala VIP, e ele chegou lá nessa sala VIP e nós conversamos 2 horas. Então essa coisa do destino, né? Aí eu perguntei a ele qual a velocidade preferida dele. Ele falou assim, ninguém nunca me fez essa pergunta, mas eu vou também te dizer, aos 200 km por hora eu estou nas nuvens, estou no céu.
falou assim para mim: estou no céu, tenho controle do carro, eu sei se o carro se tem perda de estabilidade na roda traseira, na dianteira, se o carro está saindo de lado, se o carro, como é que está os pneus, eu sei, aos 200 km por hora eu corto, eu faço as curvas. Você imagina, você andando a 80 já é um negócio perigoso, imagina a 200 km por hora você fazer tudo isso, ter a consciência do carro, de como funciona, ele sabia a zoada do motor, da aerodinâmica, ele conhecia tudo a 200 km, ele falou para mim: a 200 km eu estou no céu. Falou assim, olhando nos meus olhos. Aí, quando na 1º de maio de 94, naquele domingo fatídico, né, quando ele bateu na curva Tamburello, no Grande Prêmio de Imola, ele morreu a 200 km por hora. À noite o Fantástico deu, o velocímetro travou, não é 199,999 não, travou a exato 200 km por hora. 200 km por hora, meu, aquilo que ele havia me contado. Eu entrei em pânico, né? Entrei em parafuso, eu falei: não tem como escrever esse livro. Ele contou para mim que era 200 km por hora. E eu só fui retomar esse livro de 94, eu fui fazer agora em 2019, né? Fiquei aí 27 anos para terminar o livro de Ayrton Senna, né? Porque fiquei atormentado com aquela confissão que ele me fez, né? Quando deu a notícia que ele morreu a 200 km por hora, eu ouvi ele falando para mim que a 200 km por hora ele estava no céu, entendeu? Isso é outra coisa que eu estou te revelando. Você só está me tirando coisas que eu não falei para ninguém, viu, amigo? Pois é, Maciel. E a gente ficaria aqui realmente mais umas 2 horas no mínimo e nós trazendo essas curiosidades. Nós estamos ao vivo ou é gravado? Ao vivo aqui na Rádio Barcos. Nós estamos ao vivo? Por que você não me falou? Na Rádio Barcos FM, em Braço do Rio, Barra FM em Conceição da Barra e Cidade FM de Pedro Canário. E também tem o portal redebarcos.com.br, no qual também as pessoas podem localizar lá os ícones das rádios e sintonizar. Revelei coisas importantes que, se eu soubesse que estava ao vivo, não tinha revelado. Né? Mas assim que é bom. Mas eu fico feliz pela essa oportunidade que você me dá. Eu sou um escritor brasileiro que lutou com muitas dificuldades para poder me manter dignamente como escritor, né? Sim, a profissão que eu resolvi não é a melhor profissão, não é a mais útil para a sociedade, não é a mais útil para o povo, mas é uma profissão que me satisfaz, que me faz realizar muitos sonhos de muitas pessoas, né? Eu me vi assim como um porta-voz de muitos negros esquecidos, né, desprezados, e que me confidenciavam as coisas para eu contar a história dele, né, e tal. Então eu fico assim muito, muito feliz que poder ter sido útil a algumas pessoas, né, nessa minha profissão, e ao receber essa indicação, que é muito gratificante, né? Eu acho que eu não preciso nem ganhar o prêmio. Não, sem dúvida que não. E basta. E é isso que eu ia te perguntar, Maciel, só para finalizar aqui, para compreender, quando que ocorre, por exemplo, a escolha, né, definitiva nessa premiação, Prêmio Nobel de Literatura, e qual a sua expectativa? E se você é chamado a estar presente, você vai lá na cerimônia, como é que é? Isso a Academia Sueca se reúne no mês de outubro, todo mês de outubro, né, e escolhe dentre os indicados do mundo inteiro, né, de todos os países, pelo menos os grandes países, né, escolhe um para ser contemplado, né. Jorge Amado já foi indicado, infelizmente merecia ganhar, mas não ganhou. Ele teve para ganhar pelo menos umas
umas 6 vezes, né? Desde que você é indicado, você continua lá dentro de um reservatório, né? Ali, vamos dizer, dentro de uma cesta com os nomes de vários escritores ali, né? Então, aí estuda-se outros nomes e tal, e você é sempre, enquanto você for vivo, a sua indicação permanece aí nessa espécie de lista, como né? referência para o Prêmio Nobel, né? Você só deixa de ser premiado depois que você morre, né? Porque eu acho que não houve ainda um prêmio pós-mortem, Prêmio Nobel pós-mortem, a não ser alguém que tenha sido premiado e que morreu em seguida e depois a família recebeu o prêmio. Mas essa indicação já é como o único brasileiro, né? Eu acho que me orgulha muito representar o meu país, né? E eu continuo sendo barrense. Você sabia que eu sou nascido em Conceição da Barra? Sim. Eu sou por seu intermédio mesmo, você nasceu em Conceição da Barra. Sou barrense com muito orgulho, nascido aí na Rua Muniz Freire. Essa passagem de ano mesmo fui ao Ticumbi, tive lá com várias pessoas, né, do Ticumbi, tive com o Chapoca, tive com o Berto, tive com Aquimimo. Aquimimo é o secretário do de Congo, né, que está substituindo o pai brilhantemente. Conheço toda a sociedade do Ticumbi, né, conheço toda a tradição, né. Eu fico muito feliz quando eu vou à minha terra, Conceição da Barra, né. Fico muito feliz. Atualmente você está radicado em Vila Velha ou capital, né, Vitor? Não, eu vivo andando muito, né? Mas a minha base maior é em São Mateus. Em São Mateus, né? Tem os museus, mas infelizmente os museus estão fechados, onde eu morei também no Museu Imperial por 10 anos, e agora moro em Guriri, né? Estou reformando, inclusive, a minha casa de frente para o mar, moro em outra casa, mas gosto muito também de Guriri. Marcial, te agradeço muito pela atenção aqui à Rede Barcos de Comunicação, em nome do Toninho de Deus, que precisou sair um pouquinho mais cedo aí devido a alguns compromissos, mas tenho certeza estava ouvindo aqui essa entrevista, e assim como eu, como o Erquinho, também o Judson, nosso operador, a gente aprendendo muito.